seja bem-vinda a mais um programa Mãe! Além de sermos mulher, esposa, mãe, também temos nos tornado professora durante essa quarentena. E talvez você esteja assim, como esse vídeo. Quanto é 7 mais 4? Eu não sei, mãe. 15. Como assim 7 mais 4 pode ser 15? Conta nos dedos. Mas eu não tenho esse tanto de dedo, mãe. Hoje teremos duas mães. Uma mãe e empresária e outra mãe e pedagoga. E eu acredito que essas dicas vão ser valiosas para nos ajudar durante esse período de quarentena, que logo já vai acabar. Aguenta firme aí! Oi, tudo bom? Meu nome é Juliana, tenho 37 anos, sou casada e tenho 3 filhos. Um de 19 anos, outro de 4 anos e outro de 2 anos e 2 meses. Mãe de 3 meninos. Para falar um pouco em relação aos estudos, né? Como que tem sido nessa quarentena. Eu sou empreendedora e trabalho em casa. E isso, esse ano me pegou muito de surpresa, a questão da quarentena, assim. Por quê? A gente iniciou a empresa o ano passado, no meio do ano, e a gente já tinha planejado que em 2020 a gente colocaria o Heitor também na escola para que eu tivesse mais tempo para poder organizar as coisas da empresa. Eu tenho uma loja online, né? Tenho uma loja na internet onde a gente vende instrumentos musicais e eletrônicos. E a loja começou a crescer e tal, e as entregas acontecendo, enfim. E chegou 2020, o Heitor foi somente 20 dias para a escola, né, porque ele ficou doente também, e aí veio a questão da pandemia, o isolamento social. No começo foi muito difícil, porque vieram as atividades, né, e as atividades e todo mundo se ajustando, e a gente se ajustando, ok e tal, aquela coisa toda. E as aulas, na verdade, as 2 primeiras semanas eles tinham as lições, que a gente pegou a pasta e tinha as lições, era muito mais fácil. Já tinha as lições, o que eles tinham que fazer, ia lá, ok, fazia. E aí a escola antecipou as férias e no retorno vieram as aulas online. Aí é que o bicho pegou. Por quê? Eu tinha que ajustar a questão de preparar os pacotes para entrega. Como a gente tem uma loja online, a gente precisa enviar as mercadorias pelos correios, né? Pelos correios. Então, preparar tudo isso, ajeitar as coisas da empresa, a questão do almoço, porque 1 hora eles tinham aula. Então, assim, 1 hora eles tinham que estar uniformizados, já tinham que ter almoçado e tinham que estar prontos para a escola. No começo foi muito difícil, porque até a gente ajustar a questão de que aplicativo usar, todas essas coisas e tal. E aí, 2 filhos na mesma escola, no mesmo horário de aula, em salas diferentes. O que aconteceu? A gente optou por dar prioridade ao Danilo, que tem 4 anos, e o Heitor, que tem 2 anos, era muito difícil para ele. Porque enquanto o Danilo estava usando o computador, o Heitor teria que usar o celular. Então, assim, ele não ficava na frente do celular, ele não queria assistir as aulas. E eu comecei a mostrar os vídeos depois, né, pra ele. E aí a gente optou por tirar o Heitor da escola, né, realmente é inviável, tanto financeiramente falando, quanto a questão até do tempo. Por quê? O Danilo, a gente tem que estar do lado dele, né? Eu tenho que acompanhá-lo, eu tenho que ficar com ele, na hora de ligar, desligar o microfone, câmera, todas essas coisas, né? Então, de manhã é muito corrido mesmo. E o meu esposo, ele tá trabalhando em casa, ele tá de home office. E assim, gente, a gente precisa conciliar todas essas coisas, não tem sido fácil, né? E eu confesso que tem dias que eu não consigo dar o almoço 12:30 pra ele, pra 1 hora ele tá já fazendo a aula, né? Eu confesso que às vezes eu fico vendo assim, nossa, aqui em casa tá assim,
né? E rolou uma comparação até. Eu me frustrei muito no início, porque dava a sensação de que todas as mães conseguiam, menos eu, né? E aí eu comecei a mesmo olhar para minha realidade, né? Então hoje a gente faz isso. Tem as coisas da empresa, a gente já vai ajustando tudo. A gente tenta fazer um dia antes algumas coisas. Aí a gente já começa a empacotar, tal, deu certo horário, a gente já sabe que o Danilo tem que se preparar, né? E ele tem conseguido, agora a gente ajustou, ele tem participado das aulas, né? Tem sido bem interessante, mas tem a dificuldade, às vezes, de mantê-lo na frente do computador. Teve um dia que tava tendo a aula, ele simplesmente levantou da cadeira e saiu. Falou, ai, quero brincar agora. E saiu. E eu fiquei assim, ó, no cantinho da câmera e só a cadeira dele vazia. E o Danilo, chamando. E, enfim, né? Mas a gente tem conseguido e Deus tem ajudado, Deus tá na frente disso aí. Confesso que não tem sido fácil mesmo. Mas o Senhor tem fortalecido a gente, né? Tem dias que eu realmente fico muito cansada emocionalmente, tem dias que eu fico muito frustrada, né? Mas o importante é que a gente tá conseguindo, né? E ter o apoio de todo mundo. Isso aí. Fala galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Eu fui convidada essa noite para fazer parte desse quadro do Mãe, que é o nome mais invocado nessa quarentena, para compartilhar um pouquinho com vocês como tem sido esse processo do ensino remoto aqui em casa, né? E também para falar um pouquinho sobre a questão pedagógica, né? Se o fato de eu ser professora favorece alguma coisa as coisas aqui em casa em meio a essa loucura que nós estamos vivendo, né? Eu sou mãe da Luísa, que tem 4 anos, e o Pedro, que tem 15 anos. Então, são realidades bem diferentes que eu preciso supervisionar durante o dia, né? O Pedro é mais autônomo, então a maioria das coisas ele já faz sozinho. O que eu preciso mesmo é ficar de olho se está estudando ou se está com o jogo ligado no computador, né? Preciso ficar ligada se ele fez as tarefas do dia, se precisa de algum auxílio. Às vezes encontra alguma dificuldade, a gente pesquisa no YouTube a matéria, né? Ou eu chamo algum amigo meu que é professor para dar uma direção, um esclarecimento. Eu não tenho medo nem vergonha de procurar ajuda. E isso já me facilitou muito a vida, né? Esse período curto de aula online, às vezes não dá para assimilar na totalidade aquilo que o professor quer passar. Então, se eu não consigo auxiliar, eu procuro ajuda, com certeza, né? Porque eu quero preservar as minhas ideias até o fim do dia. E tem a Luísa, que eu preciso dar mais atenção, preciso ficar ao lado dela por mais tempo, prestando atenção nas coisas que ela tá fazendo, na interferência que ela tem na aula, né? Porque às vezes quer falar demais, sabe como é que ela é. Então eu preciso ficar ligada nisso, né? Conduzindo, claro, sempre dando autonomia para que ela possa fazer as coisas dela ali, como faria na sala, né? Dominando e cuidando do material dela, mas também dando autoridade à professora para que ela preste atenção, entenda e possa perguntar, porque senão ela olha para mim e pergunta, mãe, o que é para fazer aqui? Porque são muitas crianças, às vezes a professora está respondendo outra pessoa e ela não tem paciência de esperar. E aí eu falo, não, olha lá, professora, espera. Claro que para mim é muito mais fácil, gente, eu mesma pegar a atividade, o livro e aplicar, né? Mas ela precisa aprender a socializar, precisa aprender a respeitar o professor, o tempo, a esperar. Então a gente vai deixando Deus trabalhar na vida dela também nesse processo, né? Mas algumas pessoas acham que pelo fato de eu ser professora, isso tudo é muito mais fácil para mim. Gente, não é, acredite. Não é um pó mágico, santo de casa não faz milagre. E como você em casa, eu choro, eu reclamo, eu quero sair correndo, eu quero falar que eu não vou fazer, que não vai entrar na aula hoje. Muitas vezes, gente, eu fico aqui desesperada. Mas eu tenho dito pra mim mesma 3 coisinhas que eu quero compartilhar contigo hoje. Eu preciso entender essas coisas, interiorizar elas pra eu viver bem. E viver em paz nessa quarentena e não quebrar o pescocinho do meu filho enquanto ele estiver nas aulas remotas, se é que você me entende. A primeira delas é que eu preciso ter paciência, né? A gente está passando por um processo de adaptação. Você está trabalhando em casa, seu filho está estudando em casa,
É muita coisa, é muita privacidade invadida. Um entrando na vida do outro o tempo todo, né? Então, eu preciso entender que algumas coisas mudaram. E lembrar que por um breve período, isso não vai se estender para a vida toda. Então, a gente vai se adaptar, quando a gente tiver craque, a gente vai ter que mudar tudo de novo, né? Vai ser bem assim. Então, eu preciso ter paciência em lidar com meu filho, em lidar com a rotina e até comigo mesma. Porque às vezes eu me cobro, exijo coisas que eu não vou dar conta. Isso se torna um fardo, um peso. E aí eu coloco 1000 metas, não executo nenhuma e fico frustrada. E eu passo isso para a criança e ela vai se sentir da mesma forma. Então eu preciso lembrar que a minha casa não é uma escola. Eu não sou a professora da minha filha, do meu filho, né? Então, não é o ambiente, não tem os amigos, né? Não tem aquela música, aquelas brincadeiras que a professora faz que são tão divertidas que faz com que eles assimilem melhor o conteúdo. Isso não vai acontecer. Essa aulinha de 1 hora que eles recebem não consegue passar esse aprendizado por completo, todas as habilidades necessárias que eles receberiam dentro de uma sala de aula. Então eu preciso deixar ele o mais confortável possível, o mais seguro possível. Se eu ficar agitada, a coisa vai ficar bem brava ali, né? Então eu preciso ter paciência. Né? A frase que eu mais tenho escutado ultimamente é: nossa, esse ano vai ser um ano perdido. Né? Se de fato for um ano perdido, eu preciso me lembrar que não vai ser perdido para mim e para minha filha. Vai ser perdido para todo mundo. Né? Então hoje a gente está tentando preservar o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos, que é a vida. O resto a gente vai correr atrás. Todo mundo vai estar correndo atrás. Né? Mas existem algumas coisas que eu posso fazer para aliviar os danos lá na frente. Né? E participar desse momento escolar é algo que vai me ajudar também. A segunda coisa é desfrute desse momento. Eu tenho tentado me divertir o máximo que eu posso. É cada pérola que sai nas aulas online, brincadeiras que eles fazem, é mãe que belisca e eles contam, porque eles falam tudo, né? É mãe que põe chinelo em cima da mesa, a mãe grita e esquece de mutar o microfone, eu dou risada, gente. A professora super nervosa, a gente tenta acalmar, as crianças super elétricas, porque elas estão em casa, elas querem mostrar o cachorro, elas querem mostrar o passarinho, elas querem falar o que elas fizeram, elas querem fazer tudo isso. E você imagina que a professora está tentando administrar tudo isso e sabendo que as mães estão olhando, né? Uma coisa é na escola, que a gente coloca as regras, os limites, e eles vão respeitar, até porque estão longe de nós, os pais, né? Mas ali, ela tá ali, a mãe tá do lado, de repente o temor dela de falar alguma coisa, a mãe chamar a atenção, pô, tá falando o que pro meu filho aí, né? Então é um momento muito tenso, mas também é um momento muito divertido. Né, ouvir eles falarem, ver a desenvoltura deles, participar um tiquinho assim, mesmo que seja muito pequeno, de como funcionam algumas coisas na sala de aula. Então, participe, dê risada, interaja, incentiva o seu filho, né, motive ele a participar, muta o microfone de vez em quando e fala assim: filho, desses aí, quem são seus amigos? Você já perguntou o nome dos amigos? Quem é o melhor amigo? Quem é o mais bagunceiro da sala? Pergunte. Né? Deixa ele perceber que você se importa, que você está ali por inteiro e não é um fardo estar ali cuidando do seu filho nesse momento. Né? Lembre-se que a rotina é muito importante nesse processo. E se o seu filho já não tinha uma rotina de estudos, agora isso vai ser muito mais difícil de conseguir. Mas não é impossível. Né? Estabeleça limites, horário, o lugar que ele vai estudar, livre ele de todas as distrações, nada de brinquedo, né? Nada de música de fundo, nada de estar comendo na hora que está fazendo a aula, ou realizando atividade, ou escutando o professor falar. Né? Tente auxiliá-lo nesse período de concentração. Não coloca ele do lado de onde a panela de pressão está ligada, né? Onde você está mexendo nas coisas ou falando com a vizinha. Tente um lugar tranquilo, né? Que ele possa ficar sossegado ali. A rotina é tudo, né? É o principal. Ele precisa saber o horário que ele vai começar, o horário que ele vai terminar, né? Se ele estuda no período da tarde, de repente você pode usar esse período para ele realizar aula online, as atividades. Se ele terminar antes, claro, não vai deixar a criança a tarde inteira sentada na frente de um computador ou dos cadernos, né? Sem a assessoria e a dinâmica que ela teria na sala de aula. Mas, de repente você fala: ó, esse período é para isso, então vamos terminar até aqui, vamos fazer até tal hora, vamos fazer até tal atividade. Né? Na escola era muito mais legal, né, gente?
Quando a gente realiza as atividades, tem várias premiações. A gente vai pro parque, a gente come pipoca, a gente vê um filme, a gente vai à brinquedoteca, né? E em casa a gente tem que aprender a fazer algumas negociações também, né? Alguns combinados para que a coisa saia certa. E aí cumpra os combinados que você fizer nesse processo, tá? A galera do Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, é um pouco mais fácil da gente supervisionar, né? Você vai prestar atenção no que tá fazendo, da autonomia, não precisa ficar fazendo tudo pra criança, que às vezes a gente quer que a coisa seja feita rápida e direito aos nossos olhos, e a gente acaba correndo, acelerando a criança e querendo fazer por ela. Mas calma, paciência. Deixa ela desenvolver, deixa ela tentar solucionar os problemas que ela precisa ali. Fique de respaldo, fique ao redor, né? Se precisar de ajuda, fale com a professora, fale com a diretora. Não tema, gente, em fazer perguntas, não tema em questionar se houver algo que você acha que precisa ser questionado, de repente o tempo que fica estudando, a maneira como as coisas estão sendo abordadas, a quantidade de lição. Converse com educação, com calma, com respeito, um bom diálogo, né? Sempre resolve as coisas. A molecadinha pequena, né, que nem a Luísa, da educação infantil, é brincadeira, é lúdico, né? Então, interaja, use o seu dia a dia ao seu favor, né? Use, você tá cozinhando, leve elas pra perto, mostre o que você tá fazendo, a quantidade, põe feijão para eles contarem, leva para prender com o pregador nas roupas, isso é muito bom para desenvolver a habilidade motora de pinça deles, né? Para aprender a pegar no lápis. Se você tiver pegando um pacote de arroz, perguntar com que letra começa o arroz, né? Interaja, use a sua casa, o seu ambiente a seu favor. É isso que a gente faz na escola, né? Tudo é usado a favor do aprendizado da criança, né? Parece um conto de fadas, parece uma coisa fácil, simples, mas não é, né? Eu sei que dá trabalho, eu sei que é enlouquecedor no dia a dia, mas você pode ter criatividade. Isso é você usar algo que Deus pode te dar, pode derramar na sua vida aí por um período, um espírito de pedagoga para enxergar todas essas coisas como um meio de ensinar algo para o seu filho, né? Então, conte histórias, né? Nós temos a Bíblia ou livros comuns para contar história, interagir, encenar. Isso é muito bom para o desenvolvimento deles, esse contato com a literatura, mesmo que eles não saibam ler, né? Músicas, dance com eles, isso eles faziam na escola muito, eles adoram, né? Então interajam, curta esse momento, não deixe isso ser só pesado, né? Tirem sarro, tira onda um do outro, isso é muito gostoso, a gente precisa desfrutar desses momentos em família, né? Então aproveite para saber o que eles estão fazendo, aproveite para ver como tem sido a rotina escolar, a maneira como ele se comporta, né, o que ele tem aprendido. Se você viu lá, tá aprendendo os números, tente pensar em alguma coisa na sua casa, de contar alguma coisa. Se for cores, brinque. Pega alguma coisa em casa agora que tem a cor azul. Deixa ele lá correr e pega enquanto você tá lá fazendo um arroz. Aí ele trouxe para você, agora você vai pegar alguma coisa que tem a cor amarela. Então, permita que ele faça parte da sua rotina ali, de alguma forma que também gere um aprendizado para eles, né? Você pode fazer isso se tornar mais leve para você e para ele também. Terceiro, respeite o tempo da criança. Tem dia que eles estão cansados, tem dia que eles estão chorosos, tem dia que eles não querem fazer nada, tem dia que é pura manha, né? Então, às vezes, lembre-se que o dia mal que você passa, as crianças também passam. Elas estão sofrendo com esse período e às vezes a maneira que elas têm de expressar isso é na birra, na manha, na chatice, né? Então você precisa conversar, acolher, abraçar, tentar entender, né? Fazer combinados. Olha, tá bom, você quer fazer tal coisa, mas agora é hora de estudar. Se a gente não fizer isso, que é a nossa prioridade agora, não vai ter aquilo depois. Você vai conversando, né? E aí a gente vai se adaptando, se ajeitando. Não use, por favor, a expressão eu já tenho tanta coisa para fazer, mais isso agora. Não faça isso. Não permita que o seu filho te veja fazendo isso, né? Porque ele pode se achar um fardo. Poxa, minha mãe tem tanta coisa para fazer, agora ela tem mais isso. Cuidar da minha vida escolar, né? Tente enxergar isso como um privilégio. Não olhe isso como um peso, como um fardo, né? Deixe seu filho à vontade para te perguntar, para solicitar a sua ajuda, para demonstrar que está com medo, que está inseguro, que está triste porque está com saudade da escola. Fale você também quando estiver cansada,
né? Claro, né? Dentro dos limites daquilo que se pode compartilhar com a criança. Mas também fale que você também se sente assim, também quer voltar para a rotina, né? Na linguagem que ele consegue te compreender. Porque fazer lição em casa com a mãe, gente, é horrível. Eu escuto cada relato na sala de aula das atividades que eles fizeram em casa, de como foi. Eu sei que não são todas as mães, mas acontece, né? Eu lembro de quando eu era pequena, eu fazia lição com o chinelo na mesa, minha mãe gritando, berrando, era uma loucura, um pega pra capar, né? Não tinha prazer algum naquilo. Isso precisa se tornar prazeroso para que a criança cultive o hábito de estudar. E boas lembranças com os pais participando da vida escolar também, né? Então, tente compreender o limite do seu filho. Não fique pensando só em você, não seja egoísta. Você tá cansado, você tá correndo, você tá fazendo um monte de coisa, tem o seu trabalho, mas lembre-se que tem um ser humano que depende muito de você. Depende de você estar ao lado, depende de você transmitir segurança e cuidado com a vida dele nesse momento tão difícil que ele também está passando, né? As mães que trabalham fora, vocês são fantásticas, vocês são umas heroínas. Eu imagino, quer dizer, não consigo imaginar você trabalhar o dia inteiro fora, voltar pra casa. Eu sei que tem algumas mães que têm ajuda de outras pessoas, e aí, quando elas voltam, precisam dar só aquela supervisionada. Mas eu sei também que tem mães que quando chegam vão fazer toda a tarefa de casa com os filhos, né? Mas, queridas mães, sintam-se privilegiadas de ter a oportunidade de sentar ao lado dos seus filhos e ter um tempo de qualidade como esse de estudo, né? Por mais cansada que você esteja, né? Por mais estressada e agitada, coloque um tempo específico, não precisa ser um longo tempo, mas aos poucos, né? Para estudar, para se inteirar do que ele fez, deixa ele contar as histórias de como foi o dia dele, de quais lições ele fez, o que aconteceu de engraçado na sala de aula. Deixa ele perceber que você está cansada sim, mas principalmente que mesmo cansada você vai parar ali e vai auxiliar, porque isso é importante para você e para ele, né? Então você vai pro banheiro, toma um banho, chora no banheiro, amaldiçoa o coronavírus e volta para a sala para auxiliar o seu filho. Tenho certeza que Deus vai te dar força em tudo isso, né? Porque a gente quer oferecer o melhor para os nossos filhos, não só nessa parte pedagógica, mas no decorrer dessa quarentena toda, né? Porque a gente precisa de qualidade e criatividade, porque são muitas horas, além das 2, 3 que a gente passa com eles estudando, que a gente precisa se virar nos 30, né? Para fazer coisas que sejam interessantes e, por que não, construtivas também, né? Então, pense nisso, né? Nessas 3 coisas. Paciência, tenha paciência com eles. Se divirta, procure desfrutar desse momento, né? E o terceiro, respeite o limite do seu filho, respeite os seus limites também, tá bom? E se você estiver muito cansada, quando você estiver assim com um fardo muito pesado, com vontade de se esconder, de chorar, eu gosto de lembrar sempre de uma passagem de Mateus 11, que vai falar de Jesus se apresentando como aquele que recebe o nosso fardo pesado e substitui por um jugo leve, suave, que traz descanso para nossa alma. Em Jesus a gente pode encontrar o refrigério, a gente pode encontrar o descanso, a calmaria, a paz e a criatividade que a gente tanto precisa nesses dias, né? E aprender com Ele, porque a Bíblia diz que Ele é manso e humilde de coração. Então, se você precisa de mansidão, do fruto do Espírito, vá até Jesus. Coloque o peso, a dificuldade que você está tendo e fala: Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como ser essa mãe dos sonhos, eu não sei como auxiliar meu filho nesse processo, mas eu conto com o Senhor. E com certeza Deus vai trazer o refrigério para sua alma, criatividade à sua mente brilhante e vai te capacitar a ser uma mãe mansa, né? E pronta a se doar, a servir o seu filho nesse período de quarentena. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos ajude nessa missão de ser mães que marcam a vida dos nossos filhos. Que futuramente essa história aí seja contada de uma maneira que o nosso nome venha a brilhar os olhos dos nossos filhos quando eles falarem que nós estávamos ao lado deles, dando segurança, apoio e o que era necessário para que eles crescessem e se desenvolvessem. Tem muita coisa que a gente podia conversar sobre esse assunto e eu me coloco à disposição. Se você precisar de alguma ajuda, se você precisar conversar sobre isso, desabafar,
precisar de dicas de coisas que você possa fazer, você pode me procurar também, tá bom? Mas aí fica para uma outra oportunidade a gente compartilhar outras coisas. Deus te abençoe, guarde esse nome Manhê no coração, porque daqui a alguns anos você vai sentir falta disso quando eles partirem e criarem as famílias dele. Então aproveite o máximo esse Manhê que é enlouquecedor e viva como uma mãe para a glória de Deus. Beijo, gente!